Pessoal, bom dia a todos, tá? Iniciamos a gravação do nosso webinar, né? O futuro da inteligência artificial nos portos. Meu nome é Fabrício Diniz, sou o diretor-presidente do CPEC, né? CPEC Escola Portuária, Instituto Capixaba, que foi desenvolvido justamente para atender alguns setores específicos do mercado, com destaque os setores logístico portuário, né? Antes de iniciar o nosso webinar, eu queria agradecer primeiro a presença do Dr. Vitor Caldeirinha, que gentilmente cedeu seu tempo para poder estar aqui conosco. O Vitor Caldeirinha é o presidente do Porto de Setúbal e Lisboa, né? Está aqui hoje gentilmente debatendo um tema extremamente importante para a temática, né? Também quero agradecer a Luísa Bissoli, né, especialista em inteligência artificial, em gestão, e trabalha em várias empresas relacionadas ao setor, como Itaú, por exemplo, e vai trazer um pouco de sua experiência, da visão que ela tem da inteligência artificial, né? Raul Lamarca, que eu não conhecia pessoalmente, mas está conhecendo agora, a gente teve alguns contatos prévios, né? Raul é referência hoje na IA nos portos, né? Então, no Brasil, hoje, ele tem tratado muito desse tema, né? E o Leonardo Carvalho, que junto com a Luísa, são especialistas do CPEC e professores, tá? Então, atuam conosco em alguns projetos, né? O Leonardo, ele é especialista na parte de softwares, principalmente na parte de... O Leonardo ministra alguns cursos conosco, principalmente na parte de Power BI, aplicado ao ambiente portuário. Então, a gente tem um time muito bacana aqui hoje. Como é que vai ocorrer hoje o nosso webinar, tá, pessoal? O webinar ele vai acontecer da seguinte formato, tá? Então, hoje eu vou estar mediando aqui, obviamente eu vou estar controlando, então eu vou pedir para que nenhum dos participantes, em nenhum momento, eles falem, né, durante a apresentação, porque o tempo é bem cronometrado, tá? Então, quem vai falar nesse primeiro momento vai ser o Dr. Vitor Caldeirinha, né, a Luísa, o Leonardo e o Raul. Como é que vai ocorrer o debate? Eles vão ter duas rodadas, né? Uma primeira rodada de perguntas, né? Previamente, os participantes, os especialistas Leonardo, Raul e Luísa, eles estabeleceram perguntas, então eles vão perguntar ao Dr. Vitor Caldeirinha a visão que ele tem, a percepção que ele tem da IA. Então, os três são especialistas com o uso da IA, em cada um em sua área, obviamente, mas eles vão perguntar a percepção do Vitor Caldeirinha na visão de gestor de um dos principais portos da Europa, né? Então, ele vai citar um pouco a visão que ele tem a partir das perguntas, das provocações que eles vão fazer, né? Na primeira rodada. Depois, uma segunda rodada de perguntas novamente. Cada um dos especialistas, Leonardo, Luiz e Raul, vão fazer uma pergunta a cada. Ao final das perguntas, e se vocês quiserem deixar algumas perguntas no chat, podem deixar. Ao final, tendo algum tempo, eu vou abrir para que eu leia as perguntas que vocês vão colocar no chat e o Dr. Vitor Caldeirinha pode responder, ou não só o Dr. Vitor Caldeirinha, caso vocês desejem perguntar a alguns dos especialistas, como o Luiz, o Raul e o Leonardo, tá? Então, a ideia é essa. A previsão nossa é de 1 hora de webinar, 1 hora e 10, estourando a previsão que a gente tem, né? Esperamos que o evento seja de grande proveito. Ele vai ser gravado, está sendo gravado agora e depois vai ser disponibilizado na plataforma, né? E caso algum dos especialistas ou o Dr. Vitor tenha alguma pergunta, eu vou dar início ao nosso webinar, tá? Agradecendo a vocês todos pela participação, pela presença. Esteve um grande número de inscrições. Muitas pessoas ainda estão falando que vão entrar aqui ainda, eu vi aqui no WhatsApp agora, né? Então, esperamos todos aqui e esperamos que todos possam aproveitar esse momento extremamente importante. Então, eu vou dar início, tá, à primeira rodada de perguntas, tá? Então, eu vou pedir para um dos especialistas falar. Então, eu vou começar com o Dr. Raul, para ele poder falar um pouco sobre a questão da pergunta dele, depois a segunda, a Luísa, e depois o Leonardo. Tá? Nessa sequência, sempre as três perguntas. Então, o Raul faz a primeira pergunta ao Dr. Vitor, né? Depois a Luísa faz a pergunta ao Dr. Vitor. Ele responde, obviamente, cada uma delas, e depois o Leonardo conclui. Depois a gente abre uma segunda rodada de perguntas e, ao final, há para todos lá. Todos, Raul, quando quiser, pode dar início, pode abrir sua pergunta para a gente poder debater e acho que vai ser muito importante ouvir a fala de vocês. Bom, que responsabilidade, né? Abrir com essa primeira rodada de perguntas. Agradeço aqui ao Fabrício, mais uma vez, pelo convite. Muito bom aqui estar com o Dr. Vitor Caldeirinha, o CEO do Porto de Lisboa, de Setúbal, né? Representante do Sistema Portuário de Portugal. E também está aqui com os meus colegas Leonardo e Luísa, que são especialistas no tema, né? Eu não sou um cara de tecnologia, eu sou um cara de negócio, né? Trabalhando nesse meio tecnológico. Tive 10 anos de atuação no setor portuário, eu conheço
a atividade portuária, tanto do lado público, das autoridades portuárias. Fiquei durante 7 anos na empresa maranhense de administração portuária, que hoje administra o Porto Itaqui, é o 4º maior porto público do país, no Brasil, em termos de movimentação de carga, um porto notadamente aí destacado nas exportações de soja, também nas importações de líquidos e de fertilizantes, principalmente. Lá, dentre algumas atuações, nos últimos 2 anos eu pude atuar como head de inovação, né? E implantar o primeiro programa de inovação de um porto público brasileiro. Hoje, o Porto do Itaqui foi reconhecido em 2023, pouco tempo após a minha saída, né, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, entre os 4 portos mais inovadores da América Latina, né, ao lado de Santos e 2 portos colombianos. Eu gosto de falar isso com orgulho, né, por ser maranhense. Muitas pessoas lembram do Maranhão aqui no Brasil, principalmente no eixo sul-sudeste, com aquelas notícias ruins, né? IDH baixo, problemas de segurança pública, saúde. Mas hoje eu tenho convicção de afirmar que, quando se fala de inovação no setor portuário, o Maranhão hoje pode dar aula para o restante do Brasil, né? Afirmo isso com segurança. Alguns programas que nós tocamos lá, a primeira jornada de inovação de portos públicos brasileiros, o primeiro laboratório de inovação, o primeiro programa de residência portuária do Brasil, tudo isso marca o pioneirismo do programa de inovação do Porto Itaqui. Depois do EMAP, eu tive essa experiência, né, no poder público, migrei para a iniciativa privada, pude trabalhar 2 anos como presidente do Sindicato de Operadores Portuários do Maranhão, aí no Espírito Santo, Fabrício, o Sindiops, né, acho que ainda é o Roberto Garófalo, né, se eu não me engano, o presidente do Sindiops. E depois dessa estadia, pude atuar como diretor executivo da G5 Logística, que é uma das grandes operadoras portuárias lá do Porto Itaqui, também tem operações rodoviárias no estado de São Paulo. Eu era responsável pelas operações do Maranhão, tanto pelas operações portuárias em São Luís, quanto pela fábrica em que a empresa prestava serviço dentro da fábrica da Suzano, lá em Imperatriz. Então, são 10 anos como profissional da logística, 10 anos especificamente como profissional da iniciativa privada também, e tem esse olhar, né, de inovação e de IA, né, faço essa breve apresentação aqui. Então, dado esse contexto, né, hoje a gente enxerga que a atividade portuária... Vou participar do... acho que tem alguém com o microfone aberto. Obrigado. Então, a atividade portuária, se a gente for comparar com outros modais logísticos, nós temos hoje grandes inovações, principalmente do modal aeroportuário. Temos também inovações fortes aí vindo no setor ferroviário, no rodoviário, então nem se fala. E o setor portuário talvez seja um pouco mais conservador se a gente comparar com outros modais logísticos, né? Mas, por outro lado, é um setor que já começa a olhar para projetos de inteligência artificial, de IoT, e de uma série de outras tecnologias habilitadoras nesse contexto. Então, feita essa breve introdução, eu vou para a primeira pergunta aqui para o Dr. Vitor. E é uma pergunta exatamente sobre a inteligência artificial, os dados, né, e essa coordenação entre a comunidade portuária. Se a gente considerar que o setor marítimo global vive um ambiente de maior volatilidade, né, a gente pode pegar dados da UNCTAD, da ONU, apontando aí uma tendência de desaceleração no comércio marítimo global, né, desde 2025, por conta de uma série de questões geopolíticas, que eu não vou aqui entrar em detalhe, todos conhecem bem, e dentro da atividade portuária, uma pressão maior por custos, por rotas e resiliência de cadeias logísticas, né? A IA, obviamente, ela tende a ser cada vez menos uma ferramenta tecnológica e ela passa a ser cada vez mais uma infraestrutura de coordenação entre todos esses stakeholders da atividade portuária. A gente tem as autoridades portuárias funcionando como um grande síndico de um shopping, né? E você tem as lojas do shopping, que são os arrendatários, os operadores portuários, as agências marítimas, enfim, toda a comunidade portuária. Doutor Vitor, na sua visão, quais são os primeiros processos portuários que precisam ser estruturados em dados, antes mesmo de falar em IA avançada, né? Para que um porto consiga evoluir de uma gestão reativa para uma gestão que seja, de fato, preditiva e integrada. Para que o porto comece a olhar para os seus dados, não em relação às movimentações que foram feitas no passado, mas que ele consiga utilizar dados de forma preditiva e predizer o futuro, no sentido de quando eu vou precisar fazer uma obra de expansão do meu cais, quando eu vou precisar fazer uma dragagem, né,
utilizando ali somente 80% do berço, em vez de utilizar o 100%, ganhando custo, né? Entendendo que os caroços se formam no berço em regiões específicas. Né? Como a IA pode ajudar os portos nesse sentido? Essa é a pergunta. Só confirmar que se me estão a ouvir. Sim? Então, ok, obrigado. Ok, doutor. Sim, então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite ao Fabrício e quero também cumprimentar em especial o Enildo, pá, que é um grande amigo e que proporcionou também conhecermos, não é? Eh, e depois cumprimentar a todos os que estão presentes, agradecer o convite e dizer que é um prazer e um gosto estar aqui. Eh, Depois, a dizer apenas aqui inicialmente que de facto estamos a atravessar uma transformação sem precedentes, a digitalização e a automação, a descarbonização, esta complexidade em que operamos e que a tecnologia permite eliminar complexidade, eh, facilitar as cadeias logísticas. E aqui eu queria também dizer que, portanto, já trabalho nos portos desde 1994. Comecei em Porto de Setúbal e fui presidente diretor, quer no Porto de Lisboa, quer no Porto de Setúbal. Fui presidente do Porto de Setúbal há 14 anos e presidente da Associação de Portos há 14 anos também. E dou aulas em 3 universidades e também tenho muitos papers, investigações, né, publicadas em jornais científicos internacionais de primeiro nível, só para o perfil, para perceberem o perfil. Também, portanto, tenho andado nestes portos, eh, estou ainda portanto, como presidente, não é, aliás, fui assessor do ministro para a área portuária nos últimos 2 anos, fiz a estratégia portuária para Portugal e também, que é Porto 5+, e agora como presidente do Porto de Lisboa, mais ou menos desde há um ano, e coordenador nacional da estratégia portuária. Eh, eh, Acho que portanto, sou presidente dos dois portos, né, de Lisboa e Setúbal. São portos diferentes, tão distantes, não são portos muito grandes comparados com o Brasil, não é? Mas são portos importantes aqui para o país, para Portugal. Mas dizer que esta questão da inteligência artificial é fundamental, não é um fim em si mesmo, mas no fundo é uma ferramenta que permite melhorar muito a competitividade dos portos, a meu ver, vai permitir cada vez mais, vai ser. A questão aqui não é se os portos vão utilizar a inteligência artificial, é quem vai utilizar primeiro com mais vantagens competitivas, não é? Essa é a questão. Quanto à pergunta do Raul, que agradeço e cumprimento também, eu penso que ainda não nos conhecíamos, penso eu antes, eh, dizer que, de facto, esta partilha de dados entre os parceiros é fundamental. Eh, o Port Community System, o nosso eh, sistema comunitário portuário, que é a janela única logística, começou com um sistema apenas de estatístico inicialmente, no início dos anos 90, depois com o fornecimento de dados pelo navio, dados iniciais, não é? De o ETA, o tempo, a hora de chegada, lista de mercadorias, lista de tripulantes e pouco mais, primeiro para a autoridade portuária, depois adicionámos as várias autoridades, desde a Polícia Marítima, Capitania, as autoridades de saúde, as autoridades alfandegárias, as autoridades de estrangeiros e fronteiras. Portanto, temos hoje em dia um sistema Port Community System, a janela única logística, que tem dados de toda a gente, de todos, eh, que, onde
o navio ou a carga pede autorização para fazer todo o tipo de operações através dos agentes de navegação que operam o sistema, e as autoridades, e posso dizer que as operações ficam automaticamente autorizadas, exceto se, e há um tempo para isso, estas autoridades forem recusar essas autorizações. Ou seja, estamos também ligados, por exemplo, ao sistema que no Brasil é a Receita Federal, não é? Aqui é a autoridade tributária, portanto há uma ligação também para declaração diretamente no sistema portuário que liga às finanças. E existem as autorizações diretamente das finanças no sistema do porto, ou seja, os navios e as cargas só utilizam um sistema, que é o do porto. Este sistema partilha dados, não é fácil. Por exemplo, este ano tivemos aqui um início do ano um bocadinho complicado, e até o Natal, passagem de ano, com um novo sistema europeu de dados da alfândega, que veio complicar e dificultar esta. Portanto, não foi, veio inovar. No início houve aqui dificuldades, agora já está mais calmo. Esta relação entre o porto, o sistema portuário e o sistema alfandegário. E esta questão dos dados tem vários temas, desde da cibersegurança, a partilha de dados comerciais, eh, a partilha de dados financeiros e com as finanças. eh, Portanto, isto tem que haver aqui alguma confiança, mas também confidencialidade, e temos ainda esta questão de termos a janela única logística tem como objetivo, e em alguns portos já têm algumas questões relacionadas com isso, de ligar também esses dados à ferrovia, aos comboios, aos trens, não é? À rodovia, ao sistema rodoviário internacional. Portanto, existem sistemas rodoviários, existe um sistema ferroviário, existe um sistema marítimo, que é a janela europeia marítima, e todas estas informações estão a ficar ligadas, neste momento estão a ligar-se, estamos a ligar-nos à rodovia e ao marítimo, e a criar sistemas logísticos, ou seja, sabemos com antecedência, partilhamos dados com outros portos, sabemos com antecedência informação do navio que ainda nem chegou e do que foi, e sabemos o caminhão, e enviamos informação para os sistemas nacionais e internacionais dos caminhões, né, dentro da Europa. Ou seja, a partilha de dados, agora respondendo concretamente à pergunta, a partilha de dados é essencial. É importante obter dados para depois poder aplicar a inteligência artificial, não é? E a inteligência artificial, nesta fase e neste sistema portuário, ainda não a estamos a aplicar. Temos um projeto comum que está na estratégia portuária, em conjunto com todos os portos, um projeto que vai ser desenvolvido precisamente para a aplicação da inteligência artificial nesta plataforma e fazer as tais previsões para o futuro, com base nos dados anteriores, não é, do passado. Conseguimos prever o futuro, melhorar, otimizar e até programar construções de cais, etc. Obviamente, nós temos os dados e podemos usá-los à parte hoje em dia, mas o que queremos é fazer isto dentro do próprio sistema. Agora, em Setúbal e em Lisboa, estamos a trabalhar na digitalização, na sensorização do porto. Temos um projeto de 5 milhões de euros que está agora em desenvolvimento, de ligação também à cidade de Lisboa e de sensorização de todo o estuário e dos decais, até das redes de abastecimento de águas, de esgotos, de redes de eletricidade, para podermos ter uma espécie de gêmeo digital, mas não é um gêmeo digital, será um sistema, um smart system, não é? Que nos permita partilhar informações com a cidade sobre congestionamentos de câmaras de filmagem, não é? E de drones, de todos os sensores, e no fundo temos ali um data lake de dados a partir do qual a inteligência artificial irá funcionar, em termos gerais. Agora, eu acho é que a inteligência artificial já pode começar a ser aplicada, e vai ser aplicada, por exemplo, aqui no nosso terminal de contentores, já está a ser aplicada nos equipamentos. O terminal que temos aqui em Lisboa, em Alcântara, já tem equipamentos automatizados, sem condutor, e com sistemas de inteligência artificial.
e tem também a inteligência artificial para a programação dos recursos, da alocação de recursos e aos caminhões, ou aos navios, aos equipamentos. Mas eu acho que o mais importante agora, numa primeira fase, vão ser as aplicações mais pequenas da inteligência artificial nas questões administrativas do próprio porto e das empresas. Mas isso, se calhar, deixava para falar mais à frente, se for possível. Não sei se consegui responder, Raul. Obrigado, doutor Vitor. Muito bem respondido. Perfeito, Raul. Obrigado, doutor Vitor. Luísa, sua vez. Boa, bom dia. Boa tarde, né, para o Caldeirinha, para o senhor Vitor Caldeirinha. Obrigada pela oportunidade, Fabrício. Aí também agradecer por estar aqui com nomes tão relevantes no setor portuário, o Raul, né, o Leonardo, enfim. Eu não vim do setor portuário, mas eu venho de uma trajetória aí de tecnologia e nos últimos anos focada em negócios. Eu tenho uma formação de doutoramento em ciência política e eu apliquei muitas ferramentas de analytics, então eu faço essa convergência com IA, inteligência artificial, justamente porque a gente sabe que o grande motor da inteligência artificial são os dados. Até mesmo na resposta que o Caldeirinha deu ao Raul, ele citou todas essas fontes de dados, inclusive que devem ser partilhadas aí entre os diversos portos e as diversas autoridades, enfim. A gente sabe que para uma inteligência artificial funcionar, a gente precisa dessa capacidade de processamento e de muitos dados. E aí, eu trabalhei bastante tempo na parte de analytics, me tornei especialista. Era da área de saúde aqui no Brasil. Trabalhava na jornada do paciente primeiro, depois migrei para a jornada do médico, justamente ali na DASA, que é uma das maiores companhias aí de saúde do país, que é dona da Mil e de vários hospitais e clínicas. E nesse contexto, o Itaú BBA me contratou, era plena pandemia. Só que, e aí, para quem não conhece, né, o Itaú BBA, ele é o braço de atacado do banco, ele é o braço que foca nas grandes empresas e nos clientes que têm acima de R$ 1 bilhão. E nunca se sentiu muito ameaçado, justamente porque pessoas com esse volume de dinheiro não vão deixar o dinheiro em qualquer lugar, né? Não era, a priori, as fintechs não eram uma grande ameaça, mas eles começaram a ficar ali alertas com isso, investiram muito dinheiro, eu fui contratada nessa leva, só que lá dentro do banco eu acabei migrando nos últimos 3 anos para a área de negócios, né? Acabava nem tendo o gerente, a gente falava direto ali com a cúpula mesmo, né? A diretoria e os superintendentes. E aí, nos últimos anos mesmo, eu participei dos projetos do banco de estratégico mesmo, né? E uma das coisas, e a gente acabou fazendo esse trabalho estratégico que a gente chamava de BBA do Futuro com a McKinsey, que muitos devem conhecer, uma grande consultoria aí. E um dos braços desse projeto, eram vários, era a tecnologia. E até na pergunta, né, que eu elaborei para o senhor Caldeirinha, e acho que vai muito em linha com o que ele já estava respondendo para o Raul, quando a gente fala de IA, e aqui eu acredito que boa parte do público esteja aqui querendo aprender e ainda, né, não entenda a fundo do tema, muita gente já vê, já traz aquele imaginário das máquinas que fariam quase tudo. E quando a gente pensa nesse imaginário, a gente fala muito mais de uma IA genérica, né, de uma IA que seria uma quarta onda, que a gente fala de uma IA autônoma, que já existe, já é uma realidade, já temos inteligência artificial autônoma, mas ela não está na sua fase mais madura, até porque também exige bastante processamento. Acho que esse é um chapéu maior do próximo colega que vai falar aqui, né? Então não vou entrar muito a fundo. Mas quando a gente fala desse imaginário e quando a gente traz ele para o mundo de negócios, a gente vê muito essa questão de essa pressão por grandes projetos institucionais. E, de fato, a própria McKinsey trouxe para a gente quando a gente estava fazendo essa pesquisa, o quanto você ser pioneiro na implementação de inteligência artificial dá um baita diferencial competitivo. Você se torna quase imbatível. É difícil uma concorrência entrar depois, né? Mas a gente sabe que isso leva tempo,
que muitos desses projetos é difícil você convencer, principalmente se você trabalha com colegas de negócios que não têm alfabetização em dados. Então, é difícil você convencer do valor de algo que tem um turning point, ou seja, uma virada longa e até poder se pagar. Traduzindo, né, de uma maneira simplificada, é um CAPEX, gera custo. E até isso se pagar e de fato virar um diferencial competitivo, tem diversas complicações aí, tanto de ordem do financeiro, até mesmo de você fazer a sua a reunião ali e falar, pô, isso não está se pagando. E aí a pergunta, o que eu acho que até já emenda com a última fala do Vitor Caldeirinha, que é justamente como a gente vê que o valor de curto prazo ele aparece em melhorias mais silenciosas, né? Que é a automação de tarefa repetitiva, ganho de eficiência operacional, redução de erro, os pequenos pilotos bem desenhados. Então, no contexto portuário, você, como uma liderança dentro desse setor, como você consegue ver ali esse equilíbrio da ambição por grandes inovações? Com essa estratégia mais pragmática de quebrar processos em tarefas específicas e testar uma solução de IA mais de negócios e de alto impacto, não só a IA de automação. Muito obrigado, Luísa. Eh, É um gosto também conhecer. Eh, a pergunta acho que é muito interessante, exatamente, e vem já com aquela sequência do que eu referi anteriormente. Eh, de facto, estes grandes sistemas, nos grandes sistemas, o que estamos, vamos lá ver, o que estamos a fazer é, eh, temos aqui se calhar vários níveis, não é? No terminal portuário, eh, existe já a robotização, não é? E aqui existe alguma robotização, mas com programas pré-definidos, não tem inteligência. Não é? Verdade. Há uma- A gente, em qualquer circunstância, eh, a cooperação internacional acho que está aí um som. mataram os Ah, pronto. No fundo, são robotizados já, mas sem uma inteligência, não é? Não precisam de aprender e de alterar. O- no, Nos grandes dados e nos grandes sistemas está a aparecer inteligência artificial, mas são sistemas complexos, ainda não se percebe bem como é que vai. É preciso encontrar dados, não é? Eh, Começam a inteligência também a ter algum efeito, mas nos grandes sistemas não, ainda não é claro como é que nos próximos 5 anos estes grandes ganhos nos grandes sistemas vão aparecer, não é? Nota-se já alguma inteligência, mas sabemos que precisamos dos dados e que os dados vão ser usados, mas ainda não estão desenvolvidos, não é? Como dizia eh, eh, a Luísa, a professora Luísa. Agora, eu penso que no curto prazo, de facto, os grandes ganhos poderão ser no dia a dia e nas vertentes eh, nos processos, não é? Mais pequenos, mais curtos, não é? Eh, Muitas vezes pensamos em navios, gruas, terminais, operações, com ganhos nessas atividades, não é? Da IA, mas eh, eu penso que o que poderá acontecer, e antes disso, há também aqui, penso que haverá um ganho grande, por exemplo, em termos de congestionamento com as cidades, em termos de relacionamento com as cidades, em termos de relacionamento com as outras entidades, com a ferrovia, com a rodovia, portanto, no fundo, na alocação de recursos, na otimização da alocação de recursos, eu penso que a inteligência artificial vai ser muito importante nos grandes sistemas, mas precisamos de dados primeiro. É que sem dados não é possível sequer eh, fazer alguma coisa. Agora, no curto prazo e de imediato, nós já estamos a sentir esses ganhos na inteligência artificial no Porto, não com grandes sistemas, mas o que é que fizemos? Desde o início do ano, portanto, colocámos em cada porto as pessoas que mais benefícios poderiam ter com licenças de inteligência artificial paga para poderem utilizar e começar a olhar no fundo, para as suas tarefas, não é? Do dia a dia. E dentro da administração portuária, os diretores, os técnicos, os chefes, as chefias começaram a utilizar a inteligência artificial para analisar os documentos que vêm do exterior, para fazerem relatórios, para fazerem propostas
para o Conselho de Administração, para fazerem análises, para fazerem tanto cenários, análises jurídicas, simulação de cenários, não é? Identificação de riscos, preparar reuniões, para resumir reuniões, para encontrar soluções mais adequadas durante reuniões, para resumir documentos extensos, para construir documentos, não é? Para construir regulamentos, para comparar contratos, para construir contratos, para construir processos de aquisição pública, que são complexos. Normalmente aqui temos os cadernos de encargos e os programas de concurso, que são complexos. Isto ainda de uma forma artesanal, não é? Cada um faz o que tem a fazer, ou para pesquisar a legislação, ou para fazer legislação também, estamos a utilizar, ou para fazer minutas de protocolos, ou para fazer cartas para enviar ou a clientes, ou a terminais, ou a parceiros. E agora, o que é que estamos a fazer agora a seguir? Isto foi uma primeira fase, em alguns casos tem mais sucesso, noutros tem menos sucesso, mas nota-se já que era um aumento das velocidades de resposta, que era um aumento da qualidade de preparação de tudo, de resposta e de forma, nas questões analíticas conseguimos ser mais rápidos e fazer mais coisas ao mesmo tempo dentro da administração portuária, isso é visível já. Agora, queremos passar para uma fase seguinte, e estamos já a passar, que é para a relação com o cliente através de chatbot, em que a inteligência artificial fala com o cliente, diz quais são os regulamentos, atendendo à questão que o cliente está a colocar, diz quais são os regulamentos que são aplicáveis, quais são os documentos que têm de ser enviados, analisa os documentos, diz se falta algum, analisa, propõe, faz uma proposta para decisão no Porto e um diretor vê a versão final. Estamos também a automatizar os processos de compras com os cadernos de encargos e programas de concurso automatizados a partir do material que as direções enviam, no fundo, a aquisição para aumentar a velocidade das aquisições públicas. É uma empresa de fora que está a fazer esse procedimento através de um sistema, um automatismo, não é? Com inteligência artificial. E queremos também fazer a gestão e a resposta automática a reclamações e análise de satisfação. Queremos também já estamos a utilizar na negociação a inteligência artificial, com a análise de propostas e de cenários e previsões de tráfego, com a elaboração de cenários económico-financeiros, avaliação das concessões e benchmarking internacional também. E, portanto, estamos nesta fase de passar para a automatização de processos internos, ou seja, hoje em dia estamos numa fase em que a administração portuária está a utilizar, cada pessoa está a automatizar a sua tarefa por si própria, seja através do Excel, do PowerPoint, ou do Word, ou de resposta a e-mails, ou de análise de documentos, PDFs ou Words, e queremos passar para uma fase de automatização desses processos através de mecanismos de automatização, portanto, há software, não é? De automatização, em que a máquina vai absorver os documentos e fazer a proposta de documentação final, quer seja para compras, quer seja para negociação, quer seja para resposta a e-mails e análise de pedidos externos e propostas para decisão automáticas. Portanto, estamos nesta fase interna, sabendo que depois vamos ter que passar para uma fase superior, não é? Isto vai levar a menos emprego ou não? Pelo menos as pessoas poderão fazer mais coisas, mais trabalho, ou ter mais tempo, já têm. Teremos mais qualidade nos serviços internos da própria administração portuária, não é? Do Porto e na administração do Porto. E a ideia é, com as mesmas pessoas, ou com pessoas mais qualificadas no futuro, porque muita gente se vai reformando e vamos substituindo, consigamos fazer melhor e mais e mais, né? Isto neste sistema. No sistema de janela única logística, estes são os grandes sistemas, ainda não é completamente visível a forma como vamos fazer isso. Estamos muito a iniciar ainda, vamos fazer um projeto conjunto a nível dos portos portugueses todos. Queremos implementar lá a inteligência artificial, também com a automatização de processos e de respostas,
mas ainda não é completamente visível como é que podemos melhorar o processo do navio e da carga, mas sabemos que vai acontecer, né? E aquele porto que melhor adaptar a inteligência artificial vai ser mais competitivo, né? Vamos, e não sei se consegui responder, eh, Luísa. Sim. Inclusive, eu ia fazer uma pergunta, mas você já até trouxe na resposta, então tá ótimo. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, Luísa. Leonardo, sua vez. Bom dia, boa tarde, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Fabrício, essa oportunidade de participar desse evento com profissionais renomados. E a minha pergunta, doutor Vitor, eu até mudei a ordem aqui em função dessa sua última resposta, né? Eu queria falar sobre a inteligência artificial, a tomada de decisão e o fator humano, né? À medida que a IA passa a apoiar decisões e às vezes até decisões críticas nas operações portuárias, como é que podemos equilibrar a autonomia desses algoritmos de inteligência artificial com a supervisão humana? Na verdade, são duas perguntas, né? Uma é como equilibrar a IA, né, na tomada de decisão com supervisão humana e quais critérios deveriam definir quando a decisão deve permanecer no operador e quando ela deve ser confiada à inteligência artificial. Muito bem. Eh, Bem, eu ia. Não sei se também no Brasil utilizam o Waze ou Google Maps para serem guiados nos carros, não é? Também usam esses programas. E pronto, até que ponto é que essa, que também é inteligência artificial, que nos guia e que nos diz qual é o melhor percurso até ao destino, devemos ou não ser guiados por essa inteligência ou tomar decisão, não é? Há vários exemplos de pessoas que foram parar ou dentro d'água ou a locais onde já não tinham saída, porque se deixaram guiar completamente, não é? Temos de ter aqui eh, eh, a inteligência artificial, quer dizer, é um tema que de facto ainda não nos. Quer dizer, já se coloca. Nesta fase o que se coloca é, de facto, não podemos deixar que a inteligência artificial guie o processo até ao fim, não é? Pelo menos nesta fase temos que ver se a responsabilidade em último caso é nossa, não é? Se um procedimento de concurso público for feito de forma ilegal, ou tiver um problema qualquer que se adquire algo que não é um necessário, não é a responsabilidade será da pessoa que contratou e que assinou, ou do gestor, até pode ir preso ou pode ter que pagar, não é? Portanto, temos que ter aqui as pessoas, pelo menos numa fase final, a ser responsáveis por tudo, não é? E a observar tudo, a verificar tudo e a assumir a responsabilidade. Agora, eu acredito que no futuro a alocação de recursos poderá ter uma supervisão mínima ou em percentagem, não é? Não ser preciso supervisionar tudo e absolutamente tudo, não é? Ou ter uma inteligência artificial a supervisionar outra inteligência artificial, também pode ser o caso, não sei, para ver se tem erros ou se tem problemas. Podemos usar um agente que consiga avaliar o trabalho dos outros, não é? Um agente de inteligência artificial. Agora, eu penso que há aqui várias fases, não é? Também com uma condução autónoma, em que hoje em dia temos carros com nível 2 de condução autónoma, em que o condutor ainda tem que agarrar no volante, e depois podemos passar para o nível seguinte, em que já temos quase que não é preciso agarrar no volante, mas é preciso ir a supervisionar, ou para outro nível em que, em que a pessoa pode ir a dormir. Quer dizer, isto tudo depende do risco que queremos assumir e também do nível de confiança e da percentagem de erros depois que teremos para frente em cada sistema, não é? Eu acho que temos que ir com alguma calma no início. Agora, o meu receio é que no futuro a inteligência artificial seja tão forte, tão boa, que possamos estar completamente comandados por ela e depois de repente poder haver o que aparece nos filmes, não é? Uma, ou alguém que faz uma sabotagem, ou um ciberataque, ou mesmo a própria inteligência que possa tomar decisões que são contra o que nós queremos, não é? Por algum motivo. Portanto, tem que haver sempre uma supervisão e aplicar aquelas regras, pelo menos, de a vida humana está acima de tudo, não é? Todas as ordens e as leis já não me lembro
qualquer coisa da robótica, não é? Não sei, também ainda não chegámos aí. Obrigado, doutor Vitor. Bacana. Respondido, Leonardo? Com Vamos lá, certeza. então. Pessoal, agora vamos à segunda rodada de perguntas, tá? Então, como é que vai ser agora? Segue a sequência, Raul, depois Luiz, depois Leonardo. Depois das perguntas, eu vou fazer uma pergunta do Instituto para o Dr. Vitor. Aí, pessoal, quem quiser já escrever no chat algumas perguntas, né? Não, eu não sei se vai dar tempo de ler todas as perguntas, mas eu faço a leitura aqui para que o Dr. Vitor possa responder, ou qualquer um dos outros participantes. Então, Raul, pode dar início, né? Você inicia a segunda rodada e a gente para a segunda fase. Perfeito. A primeira pergunta foi muito dedicada à questão da IA, dos dados da comunidade portuária. E acho que quando a gente fala de inovação e inteligência artificial, doutor Vitor, a gente tem uma tendência muito grande a analisar o lado tecnológico das coisas, né? E a gente esquece que existem mudanças econômicas, existem mudanças sociais, existem mudanças legais que normalmente não costumam acompanhar esse mesmo processo, né? Isso não acontece com a sociedade em geral, com o mercado em geral, e olhando para dentro das nossas organizações, isso também não acontece da porta das empresas e dos órgãos públicos para dentro, né? Fazendo esse pequeno preâmbulo para dizer que a gente fala muito de tecnologia, mas que nós temos que falar muito de pessoas, de cultura, né? E a minha pergunta é sobre exatamente essa temática. Em muitos setores tradicionais, existe uma tendência de confundir inovação com adoção de tecnologia, quando na prática a tecnologia só gera valor quando muda processos, incentivos e comportamentos. No caso dos portos, em que há múltiplos agentes públicos e privados atuando em uma mesma cadeia, como a gente falou na primeira pergunta, quais são os principais, são duas perguntas, na verdade, né, uma muito próxima da outra. Quais são os principais desafios culturais e organizacionais para implementar a inteligência artificial com impacto real em eficiência, segurança e sustentabilidade? Reboque dessa pergunta, né, eu queria muito saber a sua visão, doutor Vitor. Que tipo de liderança o gestor portuário do futuro precisa exercer para transformar a inteligência artificial em resultado operacional e não apenas em discurso institucional? Essa é a segunda pergunta. Eu vou pular o outro também, porque você liga aqui, o Wesley. Aí eu usei. Deixa eu só. Ele falou assim, como fosse gerado, eu vou. Ok. Obrigado, Perfeito. Raul. Acho que já está. E obrigado, Fabrício, também. Essa é a pergunta, é aquela parte mais complicada, não é? Que é as pessoas, não é? A mudança nas pessoas. Pronto, nós temos aqui, para os portos, há uma vantagem que é um problema grande para as pessoas, que é as pessoas reformam-se, não é? E saem, envelhecem, reformam-se e saem. Mas para o Porto isso é uma oportunidade, não é? Para as pessoas, para nós todos, não é? É complicado. Não sei, alguns querem já reformar-se, outros querem ficar a trabalhar mais tempo, mas para os portos é uma oportunidade porque, por exemplo, o Porto de Lisboa e Setúbal, os portos de Lisboa e Setúbal, nos próximos 10 anos vão sair metade das pessoas e vão se aposentar, não é? E é uma oportunidade para a mudança, porque a mudança e com o recrutamento de novas pessoas, essas pessoas normalmente vêm já com uma mentalidade, uma cultura tecnológica diferente, não é? Superior, e isso sempre foi assim, toda a história humana, não é? E isso é uma oportunidade. Agora, hoje em dia, atualmente, para mudar, e nós tivemos essa experiência, eh, quando entregámos 30 licenças, 30, portanto, foi aos principais quadros, não é? No Porto, nós temos 250 pessoas na administração do Porto de Lisboa e 150 na administração do Porto de Setúbal. Quando entregamos 30 para os principais quadros, bem, uma boa parte são práticos e condutores de lanchas, portanto, são operacionais, não é? Portanto, eu diria que à volta de 100 pessoas administrativas em Lisboa, 50 em Setúbal. E quando entregamos 30 licenças em Lisboa, 30 licenças em Setúbal para a inteligência artificial, e fizemos ações de formação, o que se vê é que algumas adotaram com muita força, outras não adotaram, não usam, outras usam, mas com receio, ou até com vergonha, não é, de dizer que usam.
De facto, esses hábitos e essa organização, essa cultura, não é fácil mudar, leva anos, é complicado, é complexa, mesmo nas entidades públicas ou privadas, penso eu, portanto, explico, e nem toda a gente tem apetência para a tecnologia, as pessoas mais velhas muitas vezes não têm, né, essa apetência, e outra coisa é utilizá-la ao máximo, não é? Porque há quem utilize só para começar um e-mail ou para começar um relatório, outras utilizam para analisar tudo e mais alguma coisa, fazer análise de legislação, análise de cenários, análise de matemática, para tudo, não é? E conseguir fazer, otimizar. Agora, como mudar, não é? Como mudar? Não, pelo menos um gestor, para fazer estas mudanças, tem que começar, tem que dar instrumentos às pessoas, tem que demonstrar, tem que lhes explicar, ter suporte de consultores que vão ensinar as pessoas a utilizar a inteligência artificial numa primeira fase, depois consultores que eh, criem as ferramentas, não é? para, para as mudanças nos processos que eu há pouco dizia, não é? E depois, obviamente, contratar consultoras grandes para podermos alterar os grandes sistemas com a inteligência artificial. Agora, tem que se garantir que esta tecnologia que é adquirida, e eu estou a pensar, por exemplo, agora em drones, e os drones, como se vê agora pelas guerras, a guerra na Ucrânia e com o Irão, os drones são das principais armas utilizadas, são utilizadas hoje em dia em enxame. Nós temos alguns, há também os portos vão ter que estar preparados e são ativos estratégicos, não é? Estar preparados para ser protegidos de ataques com drones, com mísseis, com ataques subaquáticos. Há testes também com drones para proteção de subaquática, de portos, nomeadamente portos militares, mas também para fiscalização, para a utilização de todas as formas. Agora, como mudar as pessoas, como é que pessoas com 50, 60 anos têm a potência para perceber como é que o drone pode ser utilizado, como é que essa informação pode ser utilizada, pedir a consultores que melhorem isso, ou como é que pode, portanto, procurar melhorar, ter variáveis ambientais e de sustentabilidade e depois analisá-las e perceber como as pode melhorar com a inteligência artificial. Quer dizer, a cultura das pessoas muitas vezes dificulta, não é? E eu acho que a IA não substitui, penso eu, a liderança, pelo menos a liderança, não sei no futuro, talvez, não é? Mas quanto mais avançar a tecnologia, mais importante será a capacidade humana de definir prioridades para essa tecnologia, prioridades estratégicas, também de criar relações humanas com outros parceiros, não é? Por mais relações que os computadores possam criar entre eles, há essa necessidade, e penso que vai continuar a haver, do relacionamento humano para criar as parcerias e transformar a informação em decisões. E isso tem muito a ver com as pessoas e não é algo que seja fácil, não é? Eu estava aqui a pensar que, quer dizer, que nós hoje em dia temos muita análise de documentação, muita resposta feita com a inteligência artificial, depois as outras entidades também utilizam a inteligência artificial para nos responder a nós, e quase qualquer dia somos comandados nas respostas, perguntas, por todo lado por inteligência artificial e pouco estaremos aqui a fazer. Podemos confiar nesses sistemas, ou poderemos ser traídos por esses sistemas no futuro? Não sei. Agora, vamos ter que ter sempre as pessoas à frente disto, ter que ter formação, não é? Muita formação, cada vez mais formação e apoio, consultores nestas áreas. De facto, há pessoas que se calhar não se vão adaptar, mas outras novas vão ser contratadas e que se vão adaptar com mais facilidade, penso eu. Não sei se eu respondi. Muito bem respondido, doutor Vitor. Obrigado. Obrigado. Perfeito. Luísa, é com você? Tá. Acho que a gente acabou já
abordando vários temas aqui, e nessa pergunta eu queria fazer uma costurar para falar muito da gente estar falando de um setor altamente regulado, né? Então, você trouxe na sua primeira resposta para o Raul a questão ali das colaborações com os dados. Nós sabemos que nem sempre esses dados são públicos, né? E a gente entende que as ferramentas mais potentes de IA, elas atuam sobre muitas delas, né? A grande protagonista da inteligência artificial aí é o Deep Learning, que ele tem essa alta capacidade preditiva, enfim. Só que muitas vezes esses modelos, eles têm uma caixa preta. Por quê? Porque eles estão ali lidando com milhares, milhões de dados. Às vezes chegam em correlações e informações que o cérebro humano não chegaria de um jeito assim não é nem muito factível, sabe? Mas dá certo ali naquele modelo que rodou com milhões de dados, enfim. Tem uma certa caixa preta. E quando eu vim da área de saúde inicialmente, nos últimos 8 anos aí, muito mais na parte de finanças, são setores altamente regulados, como o setor portuário, né? Pesquisando aqui o setor portuário, ele é altamente regulado com risco aduaneiro, segurança de carga, conformidade ambiental, enfim, N outras questões que os senhores dominam muito mais que eu por estarem nessa especialidade, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão do Deep Learning ser essa caixa preta e muitas vezes ter um desafio de explicabilidade, e a gente está falando de setores altamente regulados como o portuário, até que ponto uma decisão apoiada por uma inteligência artificial, ela que precisa ser auditável, ela, né, para ser aceita institucionalmente. Até que ponto, o quanto como é que vocês lidam com esse tipo de dificuldade, né? Por ser esse setor altamente regulado e a gente está falando aqui de uma tecnologia que é muito nova e muitas vezes confronta os nossos modelos institucionais, as regras e as normas, né? Porque não existe, às vezes, uma jurisprudência ou alguma visão sobre aquilo. Ainda há algo que precisa ser debatido. Obrigado, Luísa. Eh, sim, de facto, este é um problema do dia a dia, não é? É um problema do dia a dia. Aliás, ainda agora estava com uns diretores dos portos e falávamos sobre um projeto de drones, de câmaras e drones e a análise de imagem, não é? Que, por exemplo, na China, facilmente é livre de utilizar, podemos utilizar, na China, podem utilizar todas as imagens das caras das pessoas, toda a imagem do que se passa na rua, todas as imagens de tudo, não é? Os dados pessoais das próprias pessoas. Na Europa, isso é proibido. Não podemos usar os dados pessoais, não podemos usar os dados relacionados com as características da pessoa, ou raça, ou credo, e muitas outras muitos dados pessoais, morada, etc. Não podemos usar as caras, não podemos usar as caras para fazer o reconhecimento, não podemos visualizar a rua, a não ser com uma autorização especial, que não é fácil, estamos agora a pedir essa autorização para poder visualizar os congestionamentos de forma precoce nas próprias estradas, antes, ou os acidentes. Eh, Portanto, mas os próprios dados eh, das mercadorias também não podem ser divulgados, porque muitos deles são confidenciais em termos de comerciais. Eles são confidenciais também para o país, por exemplo, ainda há pouco debatíamos os sistemas de scanner com tecnologia chinesa, e sabe-se que a tecnologia chinesa muitas vezes traz associado formas de transmissão dos dados para a China. Temos exemplos aqui por exemplo, ainda há pouco tempo, as gruas de contentores dos Estados Unidos têm esses problemas, têm muito material chinês e eles detectaram alguma transmissão de dados. Tivemos aqui caminhões, autocarros, eh, eh, tanto de passageiros, não é? Eh, que estavam também sob controle de empresas do Estado chinês na Noruega, que tinham conhecimento exatamente do que estava acontecendo nesses autocarros. No Brasil não se diz autocarros, agora não recordo, mas e, te- e- e que podiam parar e tudo de uma forma, por exemplo, todos os autocarros ao mesmo tempo e criar o caos na Noruega, e eles tiveram que abandonar esses autocarros.
E nós temos esses problemas de dados que podem ser transmitidos, temos a cibersegurança com a inteligência artificial a poder, ou os dados a poderem ser quer recolhidos por criminosos e depois utilizados de forma ilegal, ou apagados, ou transmitidos para outros países. Eh, ou podemos ter, portanto, no fundo, ciberataques, com pedidos de resgate, não é, dos dados ou outros. Temos problemas relacionados com a própria inteligência artificial. Quem controla esses dados na inteligência artificial, não, como não temos sistemas adequados dentro da Europa, estamos a utilizar a inteligência artificial, por exemplo, americana, e, ne- e depois existem uns que não enviam os dados para os Estados Unidos, outros que enviam, e nós utilizamos os que não enviam, mas será que eles não enviam mesmo? Dizem que não enviam, mas não se sabe se enviam, não é? Por exemplo, o Copilot interno da empresa, a Microsoft diz que não envia os dados para os Estados Unidos, que ficam só na Europa em servidores, mas ninguém sabe se é verdade, se é mentira, né? Podem ser controlados. Ou seja, temos aqui um problema sempre presente, que é essa questão dos dados e como partilhar, como poder partilhar, quais podemos partilhar, legalmente, essa regulação toda, e depois os próprios, por exemplo, a contratação pública. Por isso que vamos fazer a inteligência artificial na contratação pública, como é que garantimos o cumprimento de toda a legislação, não é? Desta parte bem regulada, são os portos e são o setor público, pelo menos na Europa, a legislação europeia, a legislação nacional e toda a regulamentação em todas as fases dos processos, não é? Como é que garantimos isso? Sinceramente, a resposta é: ó, não sabemos, estamos a navegar um bocadinho a olhar como os portugueses fizeram quando foram pela África abaixo à procura do caminho para a Índia. Estamos a navegar à vista, na costa. Vamos vendo o que é que conseguimos fazer. Perfeito. Luiz, respondido? Não, bem respondido. Perfeito. Leonardo, última pergunta. Após a pergunta do Leonardo, eu vou fazer uma pergunta do Dr. Vitor, tá? E aí, pessoal, quem quiser já escrever no chat alguma pergunta, algum questionamento, fica à vontade, tá? Eu vou fazer a leitura das perguntas. Aquilo que eu disse, não sei se todos vão ser possíveis, mas a gente libera algumas perguntas assim, acho que faz sentido, até porque para a gente poder trazer a participação de todos que estão acompanhando, nos acompanhando nesse webinar. Leonardo, última pergunta é sua, por favor. Obrigado, Fabrício. Em gestão de projetos, a gente usa alguns indicadores para medir o sucesso dos projetos, como redução de custos, aumento de produtividade, segurança operacional, sustentabilidade. Na sua visão, doutor Vitor, quais indicadores o senhor considera mais apropriados para medir o sucesso de projetos de inteligência artificial nos portos? Essa é uma excelente pergunta, não é? Porque muitas vezes, eu costumo dizer, muitas vezes, pelo menos nos portos, nos últimos anos, aqui em Portugal, eh, comprou-se tecnologia, comprou-se sistemas, às vezes mais até porque eram bonitos do que propriamente pelos indicadores que davam. É bonito, vamos fazer isto porque vamos ter um gêmeo digital, vamos ter um- um- uma base de dados de não sei do quê, ou um sistema de gestão de procedimentos, ou um sistema de gestão de pessoas, mas muitas vezes o que se vê é, depois no final, por vezes, com estes sistemas todos, demora mais tempo, as coisas demoram mais tempo. Há muitos dados, mas depois não são utilizados, não são úteis, portanto, muitas vezes funciona ao contrário. Às vezes tenho a sensação que temos cada vez mais pessoas, e eu, por exemplo, dou aulas, né, na universidade, perdemos mais tempo a introduzir dados em sistemas de informação do que propriamente a dar aulas e a melhorar as aulas com os sistemas de informação. Portanto, perde a qualidade, ganhamos informação, não é? Mas depois também não é muito utilizada e, portanto, anda tudo, cada vez são, quando dizem que sistemas de informação reduzem emprego, eu tenho a sensação, pelo menos em Portugal, criam cada vez mais emprego, que é preciso cada vez mais gente a introduzir dados e, portanto, os sistemas pouco serviram para automatizar os procedimentos, mas sim para meter mais gente a pôr mais dados. Portanto,
Hoje em dia preciso de perder tempo a pôr dados em tudo o que é sistema, quando antigamente não precisava e fazia as coisas mais rápido. E às vezes chega a abandonar certos sistemas porque eu não quero ficar escravo dos sistemas, né? Portanto, então não fazemos mais nada. Portanto, eu acho que os indicadores são muito importantes, ou seja, um sistema tem que mudar, não pode ser uma réplica do que temos, ou então algo ainda para piorar. Portanto, antigamente metíamos 10 dados, agora vamos fazer a mesma coisa, mas metemos 100 dados, portanto perdemos 10 vezes mais tempo. E o sistema deve alterar radicalmente, fazer uma reengenharia dos processos e alterar radicalmente o processo. Ou seja, se calhar o processo, para atingir o mesmo objetivo, ou melhor, não precisa de tanto esforço, tantos recursos, de ir a tantos sítios, portanto, o output tem que ser mais velocidade, o indicador, não é? Tem que ser mais velocidade, mais eficiência, mais barato, o navio com o procedimento mais rápido, menos filas de espera, os, os, os recursos mais bem alocados, mais bem utilizados, eh, menos fila de espera de caminhões, menos tempo do contentor dentro do terminal, não é? Menos emissões de CO2. Agora, o que eu vejo às vezes é ao contrário, é que os sistemas, e muitas vezes tem acontecido, não é? Os sistemas aumentam o tempo do contentor dentro do terminal. Por exemplo, o sistema da alfândega, que como não está otimizado, eh, nós aqui, por exemplo, em Portugal não temos scanners fixos, temos scanners móveis, que além de fazerem o scanner de muito menos contentores do que no Brasil, eu conheço o caso do Brasil, nomeadamente Vitória, eh, demoram muito mais tempo, só permitem meia dúzia de contentores, ver meia dúzia de contentores e vê-se mal, são sistemas chineses. Quer dizer, isto, no fundo, depois, em vez de termos uma melhoria da segurança, que é o caso que se pretendia, e da eficiência ao mesmo tempo, temos pior em tudo, não se vê nada, não é nada seguro, os contentores perdem mais tempo, os navios também podem perder mais tempo. Para isso, não queremos sistemas de informação na inteligência artificial, não é? Portanto, o que queremos é que a inteligência artificial, pelo menos, elimine a estupidez humana de alguns sistemas burocráticos, não é? E, portanto, seja inteligente, pelo menos, para acabar com a burocracia e tornar as coisas mais rápidas para o navio e para a carga. Portanto, se não aumentamos a velocidade de resposta aos clientes, à carga e aos navios, eu não sei para que é que serve o sistema. Perfeito. Obrigado, Leonardo. Doutor Obrigado. Vitor, vou fazer uma pergunta. E aí, vou fazer o seguinte: vou fazer uma pergunta para o senhor, bem objetiva, né? E aí, depois, assim, ninguém escreveu no chat. Se alguém quiser depois da minha pergunta, abrir a câmera e fazer a pergunta para o pessoal do doutor Vitor, às vezes as pessoas preferem fazer a pergunta de forma ao vivo. A gente está com um tempinho ainda, tem uns 10 minutos, então dá para alguém, caso alguém queira fazer a pergunta aberta, sem nenhum problema. Deixa eu fazer a minha pergunta primeiro. Ela é bem tranquila, bem objetiva, para a gente poder encerrar esse ciclo. Doutor Vitor, então, o objetivo do webinar, né, foi justamente de ter uma percepção, né, sua, né, do seu ponto de vista, da sua visão como gestor, de como é que vai ser o futuro da inteligência artificial nos postos. Evidentemente, a gente trouxe a Luísa, o Leonardo e o Raul, porque são perspectivas diferentes, né? Uma está voltada mais à ciência de dados, outra voltada à governança, né? Então, cada um tem uma percepção de acordo com o métier do que eles atuam, né? Se eu perguntasse para o senhor com uma palavra, né? Se o senhor pudesse resumir em uma palavra, qualquer palavra, qual é o futuro da inteligência artificial nos portos? Se eu pudesse falar uma palavra e por Agora perdi um bocadinho aqui o sinal, a última pergunta, no final não ouvi bem, não sei se era possível responder. Portanto, é uma palavra para dizer qual é o futuro da inteligência artificial nos portos, certo? isso. E explicar o porquê dessa palavra. Ah, ok. Eh, eh, uma palavra não é fácil, não é só uma palavra, que isto é algo tão complexo, mas eu diria Não, sem problema. uma, A ideia uma- é desdobrar ela, né? sim, era uma palavra sobre inteligência artificial. Nos portos, eu diria que, se calhar não consigo uma palavra, mas uma frase. Portanto, Perfeito, pode ser uma frase. acabar, portanto, acabar com a resistência nos portos, ou com a fricção nos portos.
Portanto, tornar fluido tudo, não é? Eh, a fluidez, talvez fluidez, podemos pôr fluidez como palavra. Portanto, porque podemos ter, no fundo, o objetivo dos portos é estarem inseridos em cadeias logísticas, não é? E serem parte das cadeias logísticas. Ok, os portos têm outras questões, têm o turismo, têm a pesca, têm todos um conjunto de atividades, mas na parte dos sistemas de informação, os portos têm as questões relacionadas com as mercadorias e os navios, e também os cruzeiros. A fluidez, ou seja, eh, podemos, eh, podemos dizer, por exemplo, quando vamos a um restaurante, que é um empregado de mesa, de restauração, é muito bom quando praticamente faz tudo de uma forma muito eficaz e eficiente e não se nota. Muitas vezes pode ser isso. Então, se o Porto também podia ser um nó da cadeia de abastecimento que não se notasse, ou seja, quase nem se percebe que está ali um porto, que passa-se por ele, não é? De uma forma fluida, criando valor, obviamente, mas as mercadorias não ficam paradas, os recursos são alocados rapidamente. eh, Portanto, no fundo, tínhamos aqui uma cadeia, eh, eh, uma otimização, não é? Quase como os dados na internet, não é? Que têm que passar por todos os portais rapidamente, fluidos. Temos quase uma internet física, ou seja, temos um porto que movimenta cargas como se fosse informação, mas de uma forma física rápida, em que o navio entra e sai e não espera, em que tudo flui rapidamente e em que os clientes e as suas pretensões são rapidamente atendidas ou não, dependendo, e as decisões são tomadas muito rápido e, no fundo, no futuro, o porto inteligente fará parte de uma cadeia logística fluida, que maximiza aquelas questões da logística, e não sei se está aqui alguém da logística, que é conseguir colocar as mercadorias onde são necessárias, na quantidade necessária, ao custo necessário, da forma mais rápida e sem problemas, né? E se o Porto conseguir fazer parte dessas cadeias de uma forma, será muito competitivo. E se utilizar a inteligência artificial para ser o mais competitivo, tenderá a ser como um buraco negro, não é? A atrair as cargas, porque as cargas são atraídas para os portos mais competitivos e mais fluidos. Perfeito. Muito obrigado pela resposta. Pessoal, alguém deseja fazer alguma pergunta para o doutor Vitor? Alguém deseja abrir o microfone e fazer a pergunta? A gente tem ainda uns 5 minutinhos para a pergunta, depois eu encerro. Não? Ô Fabrício, Pois não. Isso, estou diga. aproveitando aqui que eu tive uma experiência muito boa aí em Portugal, quando eu fiz meu mestrado na Escola Náutica, e da onde o Dr. Vitor Caldeirinha é professor também, e tem turmas lá e forma. Isso aí hoje em Portugal, eu percebi no período que eu estava estudando, e ao longo desses anos, é que eles têm uma preocupação em preparação. Quando ele disse aí que metade, praticamente, do quadro vai estar sendo substituído ao longo de alguns anos, e a gente pergunta, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, ela vem para auxiliar, para dar uma oportunidade de você agilizar o processo. Portanto, ela não substitui a capacidade do ser humano ou de quem está à frente de realmente não tomar as decisões. Então, é um perigo, como o doutor próprio Vitor Caldeirinha disse, a gente não pode delegar para que ela tome decisão. Nós precisamos do gestor, a pessoa que tem que ter conhecimento para saber o que vai ser feito, para não ser substituído, porque ele que alimenta o processo, é ele que dá a informação. Então a inteligência artificial ela vai desenvolvendo. E eles têm duas escolas muito importantes, que é a Escola Náutica, tem o IXIA, que preparam pessoas. Nós temos aí hoje, quer dizer, no Espírito Santo, a Escola Portuária. Esse trabalho que você, a equipe toda, vem desenvolvendo. E que precisa realmente de uma atenção. Então eu pergunto, Portugal, realmente, os portos, com essa renovação de quadro, vão ter pessoas que são preparadas para dar continuidade ao processo, porque a gente sabe que um portuário não se forma em 4, 5 anos, ele é ao longo de uma vida. Como o doutor Vitor Caldeirinha tem toda essa bagagem, toda essa experiência, com livros publicados, material didático preparado e tal. Então, o que ele diria para nós aqui no Brasil? O que nós precisamos avançar, melhorar no processo
para não sofrermos esse impacto, porque também temos inovações e temos mudanças no processo, quer dizer, de quadros ao longo de mais alguns anos na área portuária. Então, o que nós precisamos para desenvolver melhor isso? Muito bem. Obrigado, Inildo. E mais uma vez, cumprimento. De facto, é um tema muito interessante, não é? Eu penso que a escola náutica, temos também o ISCIA, temos hoje em dia também uma nova escola a aparecer na parte portuária, que é o Politécnico de Setúbal. Estas escolas têm que se adaptar, não é? Têm que se adaptar a esta nova realidade, porque mesmo, portanto, os profissionais que os portos vão ter que contratar, hoje em dia, estamos a contratar mais profissionais, por exemplo, na área das novas energias, da eletricidade, da alta tensão e da produção de eletricidade, da utilização de equipamentos elétricos, embarcações elétricas, fornecimento de energia elétrica, para tudo. Portanto, são profissionais que estamos a contratar. Eles têm que formar agora pessoas na eletricidade náutica, né, pecuária. Têm que formar também pessoas na área dos drones e da inteligência artificial. Têm que formar pessoas na área dos dados, dos sensores e da análise de sensores. Portanto, eu acho que ainda vamos ter mais emprego nestas áreas. Portanto, nos sistemas de informação, na análise de dados. Quando eu digo análise de dados, temos aqui, não existe apenas uma especialidade, existem muitas especialidades nesta área, não é? Dos sistemas de informação, análise de dados, informação para a gestão, gestão em tempo real, comunicação, colaboração entre sistemas. Vamos ver, vamos ter que continuar a ter as pessoas ligadas às operações. Quer dizer, poderemos ter no futuro embarcações de drones, não é? Embarcações elétricas, embarcações, se calhar os práticos já não estarão dentro dos navios, estarão à distância, praticagem à distância, que é o que se está agora também a desenvolver. Eh, mas tudo isto implicará pessoas com formações diferentes das atuais, mas que no centro, no core, vão ter que ter uma vertente ou logística ou portuária ou de escola náutica, que é como aplicar estas tecnologias aos portos, não é? Assim como nos hospitais e na medicina é aplicada à medicina ou aplicada a outras questões, não é? Mas eu, eu penso que é muito importante as próprias escolas readaptarem-se para poderem criar técnicos com outras aptidões novas que vamos ter que contratar, né? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Cabo Verde, que é aqui um país muito próximo, que tem um presidente dos portos de Cabo Verde que era diretor de sistemas de informação e que ele próprio tem estado a contratar quadros de sistemas de informação e a mudar completamente a forma de ver o Porto. Ele consegue ter o Porto todo em dados e as pessoas conhecem em tempo real tudo o que são dados em todo o lado, no dia a dia, de tudo. Que é algo que em Lisboa ainda não temos completamente. E, portanto, esta mudança é fundamental. Eu diria que para as pessoas, os portuários agora vão mudar, não é? Já não serão estivadores, tantos, serão mais máquinas, mas serão controladores de máquinas estivadoras, controladores de drones, controladores de navios à distância, práticos à distância, eh, gestores de pessoas com sistemas, gestores de eletricidade, fornecimento de energia e de novos combustíveis, colaboradores com outros portos, com outros sistemas de transportes, outros modais de transportes, mas vão ter que ter o conhecimento, não é? Do que é um navio, do que é uma maré, do que é um calado do navio, ou o que é uma milha, não é? E, portanto, há aqui algo que se mantém, mas também há algo que se renova e as escolas têm que se renovar nessa área. Não sei se o Enildo concorda com o que eu estou a dizer, mas no- nós ainda somos do tempo da estiva manual, agora vamos ver a estiva mecanizada aí em força.
É exatamente isso que eu estava perguntando. Realmente não vai ter inteligência artificial que vai substituir um Vitor Caldeirinha na frente e a gestão de um porto. É isso que eu coloco. Então a gente tem que ter a preocupação que nós estamos perdendo a memória, estamos perdendo a cultura que vai inovar. Mas a gente precisa preparar esse pessoal. Quem saiu e está hoje ainda em condições de passar sua experiência, como a escola náutica tem um quadro, aí isso tem que ser explorado, tem que ser aproveitado para que passe isso. E explore toda essa vertente que você colocou aí de inovações, de processos que vão acontecer dentro dos portos. Ter a preocupação. Não se prepara uma pessoa em 4 anos, em 2 anos, contrata e ele está bom para trabalhar. Ele tem que passar primeiro pelo conhecimento, saber quais são as diferenças, saber quais são o processo, conhecer exatamente isso, o que é um navio, o que é um calado, o que é uma carta náutica, o que é uma entrada no porto, conhecer todos esses procedimentos para que a própria inteligência artificial entre e seja uma ferramenta de uso para aprimorar e melhorar cada vez mais essa capacidade, mas com formação e qualificação. Muito boa, eu gostei da sua resposta, das suas colocações. Realmente vem contribuir muito para isso. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Enildo. Perfeito, Enildo. Pessoal, deixa eu fazer algumas considerações para a gente encerrar, tá? Pessoal, quem não preencheu a lista de presença, tá, de participação, preencha, porque vai ser gerado um certificado, vocês vão receber esse certificado até segunda-feira da próxima semana, tá, pessoal? No e-mail que vocês cadastraram, então coloquem lá os dados para que a gente possa estar enviando. Quem não participou, se vocês quiserem informar os colegas de vocês, a gente vai estar disponibilizando na plataforma também essa gravação e ela vai gerar um certificado para quem, obviamente, assistir todo o webinar, né? Evidentemente, mas aí, obviamente, vocês já assistiram, vocês já vão receber o certificado automaticamente. Em nome do CEPEC, eu queria agradecer a presença do Dr. Vitor Caldeirinha, né? Muito obrigado pela parceria, né? Dr. Vitor, contamos com o senhor no ano que vem, a gente vai estar fazendo a 4ª edição da Conferência Internacional, já estamos trabalhando para a 4ª edição, então o senhor vai ser convidado, obviamente, né? De qualquer maneira, a gente agradece pela sua participação, a gente sabe da importância do trabalho que o senhor desenvolve, né, e da parceria que tem com o nosso instituto, com o ICEPEC. A tendência é que a gente faça outros eventos, inclusive esse é o primeiro evento nosso do webinar para 2026. Nós estamos desenvolvendo outros webinars, tá? E a gente vai estar convidando outros especialistas, pessoal. Então, quem quiser acompanhar, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, a gente vai estar divulgando mais sobre isso, tá? A gente já fechou, inclusive, uma parceria para um outro webinar que vai ocorrer provavelmente no mês de julho ou agosto, a gente está definindo a data ainda. Em breve a gente vai estar divulgando. E esperamos que todos tenham gostado. Quem perguntou da lista, eu já coloquei a lista de novo lá, tá? A lista de participação com o código, né? Então não esqueça de digitar o código. E agradeço muito ao Dr. Vitor Caldeirinha, ao Leonardo, e ao Raul e à Luísa, né? Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, não se CPEC, agradeço a todos, tá? E fica à vontade, se quiserem falar alguma coisa para a gente encerrar. Fabrício, só agradecer também, agradecer mais uma vez, e é um prazer estar convosco. Agradecer também ao Enildo sempre ter proporcionado este conhecimento do vosso projeto, e depois agradecer ao Raul, à Luísa e ao Leonardo pelas perguntas excelentes. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Agradeço também, né? Não tem E como, foi agradecer a ótimo. todos. Sim. E agradecer também a todos, né? A presença. Grande oportunidade, Fabrício, obrigado. Obrigado, doutor Vitor, muito bom conhecer a sua experiência e a sua visão para o Porto de Lisboa, para os portos de Lisboa e de Setúbal, e agradeço aí também a participação de todos que estiveram com a gente. Perfeito, pessoal. Muito obrigado a todos, tá? Um ótimo final de semana para todos aí. E contem conosco da Escola Portuária de CEPEC e todos um grande abraço. Obrigado, doutor Vitor. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Abraço. Gratidão, obrigado aí, Fabrício. Obrigado aí. Muito obrigado, pessoal.